bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito Empresarial. Hoje, a nossa terceira aula, nós vamos conversar quanto ao empresário, classificar o empresário e bem como o registro da empresa, né, e alguns outros elementos pertinentes ao tema, tá? Vamos começar por tentar compreender, por buscar compreender a atividade empresarial, tá? O que é uma atividade empresarial? Basicamente, todos nós precisamos adquirir algum bem ou contratar algum serviço, correto? Correto. De onde vêm esses bens e quem empresta esses serviços? Esse é o ponto alto do nosso contexto de atividade empresarial. Por quê? Porque a atividade dos empresários ela pode ser vista como a atividade de articular fatores de produção, né? E dentro do nosso sistema capitalista, podemos dizer que são 4, sendo capital, mão de obra, insumos e tecnologia. A junção desses 4 elementos, né, organizados entre si, bem como dentro de toda uma estrutura, é que permite que haja, então, a atividade empresarial. Uma atividade, um exercício, uma atuação frente à produção de algum produto, algum bem, né? Ou frente à prestação de algum serviço, tá? Então, alguém em algum momento se dispõe a executar alguma determinada função, executar ou exercer uma atividade voltada para o fornecimento de bens e serviços, tá? Sempre com essa ideia tem cachorros. Gosto de cachorros. Vou continuar. Ou melhor, espera só um pouquinho que eu já volto. Continuando, depois de educar a família, vou continuar. Então, o que nós temos em primeiro momento com a atividade empresarial é essa ideia da junção de 4 fatores, tá? E é o momento em que alguém se dispõe a fazer algo, a exercer uma atividade voltada para fornecimento de bens e serviços e sempre com a ideia de obtenção de lucro. Detalhe, essa questão da obtenção de lucro é muito importante, tá? A gente precisa ter em mente essa questão aí, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, tá? Então, assim se organiza, há uma organização em prol de uma produção ou do fornecimento de algum bem ou de algum serviço, tá? Então, estruturar a produção ou a circulação de bens e serviços significa, então, reunir recursos financeiros, ou seja, um capital, tá? Recursos humanos, ou seja, a mão de obra, que há necessidade da consideração desse elemento, para que a gente tenha aí uma atividade empresarial. Materiais, né? Recursos materiais seriam os insumos básicos, né? Matéria-prima, enfim, e recursos tecnológicos também. Por que tecnológico? Porque a gente precisa ter um mínimo de tecnologia investida para que possamos ter a atividade exercida. E somente aí que eu teria, então, viabilizada a possibilidade de oferecer no mercado de consumo, né, algum produto ou serviço com preços e qualidades competitivas, tá? Então, eu preciso considerar esses elementos. Então, a gente tem que entender também que a atividade empresarial, um outro elemento que deve ser considerado, é que ela envolve riscos. Quais riscos? Crises econômicas, investimentos errôneos. Eu vou continuar assim mesmo. Questões de concorrência, tanto a concorrência habitual como também uma concorrência desleal. Se eu tenho nessa atividade empresarial um tipo societário, eu também posso ter problemas com os sócios, enfim. Uma série de elementos que são decorrentes, que acabam caracterizando o risco de uma atividade. Então, a atividade empresarial também tem essa ideia
de envolvimento, de anexação de riscos, tá? Então, o direito empresarial ou o direito comercial, enfim, ele cuida do exercício dessas atividades econômicas organizadas de fornecimento de bens ou serviços, quais sejam as empresas. Tudo bem? E a partir do momento em que eu sei que a atividade empresarial ela vai ser exercida basicamente, ou pelo menos tendo, abre aspas, como o chefe dessa atividade, desse exercício, eu preciso ter alguém que assuma essa função, então eu tenho aí de pronto um elemento fundamental, que é o empresário. Eu preciso ter alguém à frente de tudo isso. Eu preciso ter alguém organizando toda essa atividade, né, para que eu possa, então, ter a caracterização efetiva dessa atividade. Quem é que exerce a atividade empresarial? O empresário. O empresário é que vai exercer, que vai organizar todo esse contexto em prol da produção de algum bem ou do fornecimento de algum serviço, tá? O conceito de empresário, ele já é estabelecido legalmente, lá no Código Civil, no artigo 966, tá? Que tem a seguinte redação: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Bastante atenção. Tem 3 pontos que devem ser observados e obrigatoriamente devem estar juntos, tá? Para que eu possa então ter de fato a caracterização de um empresário. Não é somente o fato de vender algo esporadicamente que eu serei então uma empresária. Acho que eu cheguei a comentar isso com vocês lá na nossa primeira aula, se eu não me engano, tá? Para que haja um encaixe na definição de empresário, eu preciso considerar, preciso identificar a presença desses 3 elementos: profissionalismo, atividade econômica organizada e produção ou circulação de bens ou serviços, tá bom? Mas tá, vamos falar de cada um deles, assim, separadamente? E depois vocês serão competentes, terão habilidade para olhar para um contexto e identificar se ali existe ou não uma atividade empresarial, se existe ou não a caracterização de um empresário. Primeiro elemento, profissionalismo. Eu tenho que considerar o profissionalismo. Porém, o profissionalismo ele vai se dividir em outros 3 elementos, tá? O profissionalismo é o nosso primeiro elemento de empresário, atividade profissional. Ele vai se dividir em 3 elementos, sendo a habitualidade, a pessoalidade e o monopólio de informações. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. A habitualidade, ou seja, frequência, tem que ser habitual, tem que ser constante. Não pode ser uma coisa, vender algum produto aleatoriamente. Tipo, hoje eu resolvi vender este canetão. Sou empresária? Não, foi só hoje que eu vendi. Eu vendi porque, sei lá, resolvi vender, vendi. Não é, tá? Não é porque o momento em que eu vendi hoje, ou sei lá, eu vendi hoje e daqui a 3 dias eu vendo mais um, sei lá por quê. Mas isso já não vai caracterizar, não tem uma habitualidade, tem uma constância, tá? Não é só o fato de colocar algo no mercado que me faz empresário. Não, eu preciso ser constante. Num segundo momento, eu tenho a pessoalidade, ou seja, o indivíduo exerce pessoalmente aquela atividade, tá? Mesmo que ele tenha empregados, tenha indivíduos que trabalham em prol daquela atividade, ele próprio precisa estar exercendo. Não quer dizer que necessariamente ele tem que estar lá no chão de fábrica, com a mão na massa, não, tá? Mas é ele, pessoalmente, que está à frente daquela empresa, daquele negócio, tá? Tanto é que ele é que assume os riscos, os prejuízos que aquela investida pode causar, tá? Empregados, eles não são empresários, porque eles decorrem da atividade centralmente exercida pelo empresário, por um outro indivíduo, tá? Porque é o empresário que vai assumir os riscos. E um terceiro momento desse profissionalismo, da caracterização do profissionalismo, eu tenho esse monopólio de informações. Por quê? Porque o empresário é quem vai ter todas as informações sobre um produto ou sobre um serviço. Se é um produto, desde a matéria-prima, todo o processo produtivo dele, né?
os custos e tudo mais. Então ele detém essa informação. Essas informações são concentradas no empresário. Mesmo que os empregados, funcionários, saibam o sistema produtivo, mas é o empresário que tem as maiores informações. É o empresário que conhece o mercado. É o empresário que conhece os fornecedores. É o empresário que conhece em qual mercado atacar para poder fornecer o seu produto ou oferecer o seu serviço. Então ele tem esse monopólio de informações, tá? Seguindo, eu tenho a atividade. Aqui eu vou separar a atividade de econômica. Lá no nosso artigo 966 está a atividade econômica, tá? Vou separar. Atividade, se o empresário é um exercente profissional de uma atividade econômica organizada, então eu tenho que a empresa é a atividade. Então a atividade é essa questão da produção e circulação de bens e serviços. Atividade é o que é feito. Entendam isso. A empresa, enquanto atividade, não pode ser confundida com o empresário. O empresário é um sujeito de direito. A empresa, a gente falando aqui de forma bem grande, bem ampla por enquanto, depois a gente vai quebrar esses conceitos, vai deixar menorzinho, vai fragmentar. Mas, por enquanto, a empresa ela é vista como um negócio grandão, uma junção de diversos elementos. Vamos botar assim agora. E a atividade, então, é tudo aquilo que a empresa faz. Tudo aquilo que o empresário faz. Tá? E requer, então, um condão econômico e de organização. Então, eu falei de atividade. Agora, atividade econômica, ou somente econômica, essa vertente econômica, esse fragmentozinho aí de econômica. Tá? A atividade deve ser voltada para a obtenção de lucros. Dificilmente nós vamos ter atividades que possuam as outras características de empresas, de empresário, e que não possuam essa característica lucrativa, né? A ideia de obtenção de lucro, sendo o lucro o meu objetivo principal, o meu fim, né, para aquele exercício, tá? Mas é claro que trouxe para vocês um destaque. Exemplo, existem, por exemplo, religiosos que podem prestar serviços educacionais em algumas faculdades, universidades, instituições de ensino, enfim, sem necessariamente visar o lucro. É uma atividade? É. Espera-se lucro? Não. Mas o fato é que, de maneira geral, a atividade de uma empresa, o empresário, ele possui essa ideia de obtenção de lucro. Mesmo porque ele vai estar investindo capital, tempo é dinheiro hoje em dia, né? E então ele quer um retorno. E ele tem essa necessidade de retorno, tá? Atividade econômica organizada. Vamos falar de organização, essa organizada, tá? A organização da empresa diz respeito a como ela funciona. As etapas necessárias para que haja a atividade em si. Seja a produção de um bem, seja a prestação de um serviço. É como se fosse um caminho, né? Um colocar elementos um ao lado do outro, uma sequência lógica, uma organização. Não uma linha de produção, mas uma colocação do que vem primeiro. O empresário, ele, para que haja essa organização, ele tem que articular alguns fatores. Na verdade, 4 fatores, sendo o capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia, tá? Por que ele precisa de tudo isso? Porque sem esses elementos, se ele não tem um capital, se ele não tem um investimento financeiro, ele não tem nem como adquirir os próximos elementos, que seria a contratação de uma mão de obra, aquisição de insumos e a adequação às tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia, não estamos falando de tecnologia de ponta, tudo mais, computadores avançados, não, o mínimo de recurso tecnológico. Mínimo de recurso tecnológico que hoje em dia precisa. Se eu sou costureira, tem que lançar a mão de uma tecnologia mínima, que é a máquina de costura, é uma tecnologia. Com conhecimento dessa tecnologia também, tá? Por exemplo, a pessoa, um comerciante de perfumes que coloca numa bolsa, uma sacolinha, os seus produtos e vai de casa em casa vendendo, sei lá,
vai oferecendo por aí. Ele faz isso sempre, né? Ele tem uma atividade, é uma atividade empresarial? Ele quer lucro? Quer, né? Mas ele tem habitualidade? Pode até ter. Faz nome próprio, tudo bem. Só que ele não se organiza. Ele basicamente não pode dizer que ele tem um capital. Capital até pode ser. Ele não tem uma mão de obra. Não tem insumos. E possivelmente também não tem tecnologia. Então vai variar de cada caso. Tá? Sempre tem que olhar para cada caso. E seguindo com os nossos elementos, que define quem que é o empresário, eu tenho a ideia da produção de bens ou serviços. Por esse contexto de produção de bens, é a fabricação de produtos ou mercadorias em si. Né? A produção de bens é tranquilo entender. Então, basicamente, toda a atividade de indústria, ela é, por uma própria definição, sempre empresarial. Porque ela já envolve todos os elementos. Para que eu tenha uma indústria, eu preciso ter todos os elementos envolvidos. Tá? A produção de serviços, por sua vez, ela é a prestação de serviços. A gente pode falar de produção de serviços também, tá? Mas o mais usual é a ideia da prestação de serviços. Tá? Então, a gente pode ter como exemplos aí de produção de bens as montadoras de veículos, as confecções de roupa, a confecção de joia, semi-joia, enfim. Tá? E prestadores de serviços, nós temos as escolas, as faculdades, hospitais e até mesmo os provedores de internet, né, que são também prestadores de serviço. Tá? No quesito circulação de bens ou serviços, né, é a atividade do comércio. Ela é a atividade do comércio em si, né? O fato de ter algo a fornecer, a oferecer ao consumidor. Tá? É a atividade. Só que essa ideia da circulação de bens e serviços, ela vai acabar sendo uma ideia de uma atividade intermediária nessa cadeia de escoamento de mercadorias, de produtos, tá? Por quê? Eu posso entender que tanto aqueles atacadistas quanto os varejistas atuam também como empresários, assim como aqueles que produzem aquele serviço, produtos. Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupas, né? Eu sou empresária, se eu me encaixar nos outros elementos, sim. Eu seja de fato uma empresária. Só que a empresa que faz, a indústria que produz as roupas que eu vendo, também existe um empresário por trás ali. Empresário ou um hall de empresários, que ele teria uma sociedade, que nós vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Então, ela vai intermediar. O empresário, geralmente, ele é um intermediário nessa cadeia dos bens, tá bom? Ok, falamos rapidamente sobre quem é o empresário, né, os elementos básicos, né, de quem é o empresário. Mas agora eu quero falar com vocês quem não é empresário. Porque às vezes há essa confusão de quem não é, de quem é e quem não é. Porque, poxa, mas tem atividade, tem habitualidade, tem pessoalidade, tem um monte de coisa, mas não é. Não, calma lá, vamos conversar. Porque existem, dentro até mesmo do próprio Código Civil, lá no parágrafo único do artigo que nós falamos agora há pouco, o artigo 966 do Código Civil, ele traz uma ressalva de quem não é empresário, quem não pode ser tido como empresário. Ele fala o seguinte, no parágrafo único: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que em concurso de auxiliares ou colaboradores, ou seja, ainda que tenha a contratação de outras pessoas que atuem junto, né? Salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Tá? Então aqui eu tenho as chamadas atividades econômicas civis. Por que atividades econômicas civis? Porque elas não são regidas pelo código, pelo direito empresarial ou direito comercial. Essas atividades, elas são regidas pelo Código Civil, pela lei civil, tá? Não pelo direito empresarial ou comercial. Essas atividades, essas pessoas não possuem todos os elementos, não concentram em si, no seu exercício,
todos os elementos que classificam o empresário, conforme nós acabamos de conversar. Tá? Basicamente, atividades econômica civil, eu tenho a científica, intelectual, literária, artística, e até mesmo o agronegócio, o agronegócio e as cooperativas também. Aí, falando pontualmente sobre esses indivíduos que exercem essas atividades econômicas civis, eu tenho, em primeiro momento, a atividade intelectual, que são basicamente os profissionais liberais. Eu tenho administradores, advogados, contadores, dentista, médico, fisioterapeuta, enfim, uma gama imensa de profissionais liberais. Escritores também, artistas de qualquer expressão, seja artista plástico, os atores, a atriz da novela das 9, pode ser também. Então, todos esses são atividades intelectuais. Elas podem ter até mesmo habitualidade, podem ser frequentes, podem ter a ideia de obtenção de lucro, mas ela basicamente é organizada. Já pode quebrar por aí o conceito de empresário, tá? Que não tem essa questão dessa organização com capital, insumos, mão de obra, tecnologia, não existe. Mesmo que seja uma atividade com uma ideia de obtenção de lucro, e ela não vai ser, ela não possui todo o rol de elementos. Então, se eu não tenho todos os elementos, eu não tenho a caracterização precisa. No segundo momento, eu tenho as cooperativas, que normalmente as cooperativas se dedicam a atividades empresárias, de fato, costumam e geralmente atendem aos requisitos legais da caracterização de empresário. Porém, por expressa definição legislativa, por expressa definição de lei, elas não vão submeter ao regime jurídico empresarial. Elas vão submeter ao regime decorrente do direito civil, tá? E eu tenho um empresário rural, que esse empresário rural, eu tenho duas vertentes. Ele pode ou não ser registrado na junta comercial. Por quê? Se ele não for registrado na junta comercial, ele vai ser atingido pelo direito civil, sendo então uma atividade econômica civil. Tá? Se não houver o registro, geralmente esse registro ele é pertinente àqueles grandes fazendeiros, aqueles grandes, empresários rurais de maior porte, vamos dizer assim, tá? As atividades, as atividades rurais, elas basicamente não são exercidas em âmbito urbano, por razões muitas vezes óbvias, Você vai criar umas cabecinhas de gado, não dá pra ser no quintal de casa, Se desse, fazia aqui também, tá fazendeiro. Só que não, gente, não tá rolando. Então, ela possui essa ideia desse exercício de atividade que não é no meio urbano, tá? E ela mereceu até um cuidado a mais do legislador, dispensar, muitas vezes, o registro desse profissional. Porque a gente parte da ideia de que a atividade rural, o empresário rural, ele muitas vezes não tem grandes condições financeiras, Então dispensa-se esse registro dele. E pode até ser considerado como empresário, possuir todos os elementos, ser tratado como tal. Só que se ele não tem o registro, ele não vai ser atingido, então, pelo direito empresarial, tá? Mas possui alguns benefícios frente a esse contexto, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu nem sei em quantos minutos já está essa aula, porque eu tive que contar várias vezes aqui. Mas eu vou falar esse exemplo e vou cortar de novo. Mas vamos lá. Mesmo que o profissional seja classificado, não seja tido como empresário, dado a sua profissão, dado o exercício da sua função, ele pode, em algum momento, entrar na classificação de empresário. Vamos acompanha comigo um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu até coloquei no material que eu vou fornecer para vocês depois. O médico recém-formado, ele tem um consultório, Joia, ok, ele contrata uma secretária que precisa. Ele vai todos os dias no consultório, trabalha, tal e pau, obtenção de lucro, ok, autoridade, ok, Ele até tem contrata uma funcionária, uma secretária,
mas ele ainda não possui todos os elementos, porque ele não tem nenhuma organização, ele não tem uma atividade organizada ainda. Professora, mas ele tá lá toda hora, todas as 7 horas da manhã ele tá lá. Não, calma, não é estamos falando dessa organização, estamos falando da mão de obra, da aquisição de insumos, do investimento de capital, da tecnologia, enfim. Tá? No primeiro momento ele não é empresário. Bom, pelo próprio exercício da profissão. Ele atende todos os pacientes dele pontualmente, pessoalmente, então não tem uma organização também não, tá? Mas aí, ok, ele ampliou um pouquinho, começou a ficar super conhecido, mega conhecido, tá? Todo mundo gosta dele, o profissionalismo dele, né? E ele acaba contratando outros profissionais, né? Ampliou um pouquinho, né? Agora já não é mais um consultório, agora já virou uma clínica. Ele tem outros médicos trabalhando ali junto, né? Já começou a evoluir um pouco mais e tal, beleza. E a sua clientela ainda o procura em razão do seu bom nome profissional, do bom exercício da sua profissão, do seu ofício. Mas aí vamos ampliar mais um pouquinho, continua crescendo. A clínica virou uma super clínica, né? Agora ela passou a ser um hospital. Um hospital, ou todas, enfim. Então, para isso, ele contratou diversos profissionais, contratou mais médicos com mais especialidades diferentes, né? Contratou administradores, contadores, advogados, enfim, uma gama imensa de profissionais. E os clientes já não procuram mais aquele atendimento pontualmente por ele. Agora ampliou, o leque está muito mais aberto. Eles procuram, ele é, sei lá, vou pensar numa especialidade aqui. Sei lá, ele é ortopedista. Pronto, ortopedista. Mas ele tem um clínico geral, tem outro ali que é neurologista, tem outro que é pediatra, né? Tem vários profissionais. Tem o dentista, tem o fisioterapeuta, tá? Então os clientes passam aí não pelo atendimento dele, para consulta com ele, mas sim com os outros profissionais, ou até mesmo com ele, não tem problema. Ele continua exercendo pessoalmente a atividade, tá? Não tem problema. Mas só que aí, dada essa proporção, a gente começa a integrar todos os elementos, incluir todos os elementos, atividade organizada, capital, insumo, mão de obra, enfim, tudo. Todos os elementos para definir o empresário já estão inseridos aqui, nesse caso. Ainda que ele continue pontualmente trabalhando como médico, né? Ele já possui toda uma cadeia de prestação de serviços. Então, ele passa a ser considerado um empresário, mesmo que seja tido oficialmente como um profissional liberal, como um profissional, né, decorrente das atividades econômicas civis. Mas é que agora ele já integrou esse rol de empresários. Tudo bem? Eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo, tá? Volto daqui a pouquinho. Fica comigo, não sai daí não, daqui a pouquinho.